Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui novamente para refletir hoje sobre um novo tema que será a automutilação ou cutting, como é dito em inglês, né? Que é o ato de autoagredir-se, de se ferir. A automutilação, na realidade, ela é muito usual na faixa etária entre 11 e 16 anos. Essa prática ela está muito intensa no Brasil e no mundo todo. Nós estamos falando aí de uma faixa de 20% dos adolescentes têm praticado essa agressão, essa autoagressão. E então isso já virou uma epidemia, isso já virou um problema de saúde pública. Então é um assunto bastante extenso, mas eu gostaria de hoje ir um pouquinho mais no foco, me dirigindo mais para aquelas pessoas que estão sofrendo, estão passando, tanto os familiares como o jovem que vem praticando a automutilação. Primeiro, entendendo o que seria esse fenômeno, né? Vamos tentar explicar aos pais o que seria esse fenômeno. O fenômeno da automutilação é um ato que está totalmente interligado a um conflito emocional, psicológico, em que esse adolescente não consegue lidar de forma prática com as coisas que estão ferindo ou que estão incomodando, não consegue dividir isso com a família, com um adulto mais próximo, e ele acaba fazendo isso, né? Muitas vezes se cortando, é muito normal com gilete, com navalha, com tesoura, na região dos pulsos, nas coxas, na região do abdômen, né? E em alguns casos ele pode entrar nesse processo, nesse comportamento compulsivo de uma tal forma em que ele pode pegar uma artéria por acidente e acabar se matando de forma indireta, porque na verdade ele não queria se matar. Ele estava tentando se utilizar da automutilação como uma forma de descarga emocional. Então ele tem um conflito, ele tem algo dentro dele que não tá legal, ele acaba se agredindo para fazer essa descarga e ele pode eventualmente pegar uma artéria e acabar se ferindo, se ele pegar uma artéria mais profunda, vindo a óbito. Mas também pode acontecer dele estar tão intenso na vida dele, esse processo ser tão autopunitivo, já se torna autopunitivo, em que ele acaba tirando a própria vida, né? Então, onde que está a raiz disso, né? Nós temos muitas coisas envolvidas num processo desse, né? Primeiro a gente precisa desmistificar que o adolescente que pratica automutilação, ele tem a intenção de chamar a atenção. Ele pode até ter essa atenção, aliás, ele tem essa intenção no nível inconsciente, subconsciente, jamais no nível consciente. Ninguém vai querer se ferir para chamar a atenção do outro, né? Existem tantas formas de chamar a atenção que não necessariamente se machucando, né? Mas o adolescente, ele tem essa vontade de chamar a atenção para quem estiver ao seu lado, um familiar, um professor, alguém, um cuidador, porque é um grito desesperado, é um pedido de ajuda, né? Em que ele está sinalizando, como ele não consegue elaborar o que está doendo, ele acaba cometendo essa prática. Isso está acontecendo muito com essa geração
de pessoas que nasceram por volta do ano 2005, 2004 para cá, 2006 para cá, né? Mas a gente não pode esquecer que, além de ser um problema de saúde, problema de saúde pública, e já está virando uma epidemia, porque nós temos um problema social muito sério acontecendo, né? Primeiro, nós temos um bombardeio de informações, nós temos as redes sociais, nós temos os jovens lidando com as transformações do corpo, em que em muitas situações ele não consegue identificar o que o perturba, né? Por trás de tudo isso a gente tem uma questão de aceitação, né? Uma necessidade de ser aceito. Está muito ligado essa prática está muito ligada com a disformia corporal, por exemplo, aquele adolescente que se sente gordo, muitas vezes, né, não é nem gordo, um pouquinho acima do peso, ou às vezes nem está acima do peso, mas ele quer ter um corpo de referência que ele vê no Instagram, que ele vê nas revistas, o que ele vê na TV, as atrizes, as modelos. Então ele quer copiar, a adolescente quer copiar aquele corpo, ela quer ter aquele corpo e ela idealiza, porque ela ainda não tem uma estrutura psíquica que dê para ela condições de entender que aquilo foi montado, aquilo é produzido e ela é um ser humano de carne e osso. Então, como ela não tem condições de ter essa organização psíquica, ela começa a se punir, né? Ela começa a se agredir, ela sente uma dor psíquica muito grande. Outra situação também que leva a esse sintoma são os bullying, né? Que na nossa época, para quem é dos anos 60, 70, 80, o bullying sempre existiu na escola, né? Existe até uma crítica em que, nossa, tudo é mimimi, que antigamente sempre existiu o bullying, mas ninguém se automutilava, ninguém ficava tão depressivo como os adolescentes nos dias de hoje. Mas ser adolescente nos dias de hoje não é fácil, porque o bullying, ele tem ele cria uma dimensão que vai muito além do ambiente escolar, né? Ele vai para as redes sociais, o bullying vai para o Facebook, vai para o Insta, vai para o WhatsApp. Então, o bombardeio de críticas, de brincadeiras que são agressivas e que denigrem a imagem desse adolescente, ela é muito expandida, né? Então é muito difícil para ele fugir. Para ele não, por exemplo, ele não sofrer determinados bullying, ele tem que fugir de todas as redes sociais. Então, como que a gente pode imaginar uma garota ou um menino de 13, 14 anos conseguindo viver sem rede social? Ele não vai conseguir viver sem rede social. E muitas vezes ele vai sofrer o bullying em todas elas. Em cada rede que ele for, que o grupo de amigos normalmente é o mesmo em todas as redes, ele vai ser bombardeado, né? Porque ele é magro, porque ele é gordo, porque ele tem o olho torto, porque o cabelo dele, porque ele é homossexual, porque muitas vezes ele não se aceita, porque também a automutilação acontece muito no meio dos LGBTs, e a gente passa novamente pela aceitação, né? Uma necessidade de ser aceito e se achando muitas vezes uma aberração por sentir desejo por uma pessoa do mesmo sexo. Ele pode acabar indo por esse viés, se punindo, se achando um monstro e faz essa prática como uma forma, e muitas vezes levando ao suicídio, né? Porque os LGBTs é a população que mais tira a própria vida, por não se aceitar, por não encontrar respaldo na sociedade de acolhimento, né? Então, o que eu posso, assim, dizer para você que se automutila, né, que faz essa prática? Busque ajuda, busque aí no seu grupo social. Pode não ser o seu pai nem sua mãe, ou então pode não ser seu professor,
Mas pode ser um tio, um primo mais velho, né? Um amigo, alguém que você, um amigo mais velho que você sinta que essa pessoa é confiável. Faça esse vínculo, faça essa ponte, busque nessa pessoa, pelo menos contar para ela o que está acontecendo com você, né? Para procurar grupos de ajuda. Quando essa automutilação já está num nível extremamente avançado, esse jovem vai precisar entrar com medicação, ele precisa de uma rede de proteção, você precisa de uma rede de proteção, você precisa de um psicólogo, você precisa às vezes de um psiquiatra, porque isso já começa a mexer com a química do seu cérebro, e aí você necessita do corte como um vício, porque ele sente uma descarga no corpo. A dor do corte alivia a dor da alma, a dor da mente, né? Então ele vai e você vai e se corta com a finalidade que, enquanto está doendo ali na minha carne, eu não estou sentindo essa dor dentro de mim. Isso acontece também com pessoas que rompem, né? Tem um namorado e o namorado, né, rompe com aquele relacionamento, não consegue lidar com a sensação de abandono. Em outros vídeos eu vou querer abordar o que leva um adolescente a chegar nesse patamar, né? As questões que estão envolvidas, né? Quando a gente começa a pensar que o adolescente ele reproduz muito do que aconteceu na primeira infância dele, a gente entende, né, que esse pessoalzinho que está nascendo de 2005, 2006 para cá uma criança, um adolescente, né, muitas vezes tem 11 anos, está entrando na adolescência, que viveu dentro de uma redoma, né? Uma redoma, eu já estou falando aí da classe média, não estou falando, infelizmente, da periferia, da classe baixa, que não existe. Aí o risco e os motivos são outros. Aí a motivação é o desamparo mesmo, por muitas vezes não ter um prato de comida, por não ter um teto, por não ter uma casa, por não ter um pai, por ter um padrasto agressor, por sofrer abuso, né, na infância. Então aí as causas são outras. Mas se a gente pensar na classe média, que tem uma certa condição, a gente imagina que tem pai e mãe aí que está colocando esse filho como um pequeno rei, uma pequena rainha, em que não vamos deixar sofrer, né? Não pode chorar. Quem viu meu vídeo sobre tristeza, depressão, eu expliquei que ficar triste faz parte da vida, né? E faz parte da nossa formação, faz parte da natureza humana. Mas o que está acontecendo? Essa redoma, esse reizinho que não pode sofrer, que não pode sofrer nenhum tipo de frustração, né? Ele não pode ser contrariado. De 0 a 6 anos isso é muito comum. Aí o que acontece? Quando ele entra na adolescência, ele não tem defesas, né? Ele não consegue lidar com a dureza da vida, né? Com as críticas, com pessoas dizendo, você está gordo, ou você está muito magro, ou você é feio, ou você né? Você é gay. Não consegue lidar com isso, porque não tem estrutura egóica para lidar com as questões duras da vida, né? Então, o que esses pais precisam fazer na primeira infância? Primeiro, entender que o bebê chorou lá no berço, não tem que sair correndo, atropelando tudo, pisando no cachorro, derrubando cadeira, derrubando tudo, porque meu bebê não pode chorar. Eu tenho lá a babá eletrônica, né, que fica lá ligada. Pelo amor de Deus, meu bebê não pode chorar, né? Porque eu li todos os artigos e eu vi que eu não posso dar isso para o meu bebê, eu não posso dar aquilo, eu tenho que ver o tecido que vai usar, meu filho não pode ser contrariado se ele quer um brinquedo, né? Ele virou o rei. E aí o que acontece?
esse pai e essa mãe dessa criança super protegida da geração, eu estou falando aí de 2006 para cá, ele também vive um problema, uma crise existencial, no sentido de também ser aceito socialmente, porque ele está correndo atrás da carreira dele. A mulher, ela está se marcando território, ela precisa e ela necessita marcar esse território, porque senão ela perde o mercado de trabalho. O homem também precisa provar o tempo todo a capacidade dele, então não basta só ter uma faculdade, ele precisa ter pós, ele precisa ter mestrado, doutorado, ele precisa ser muito bom, especializado. Então não basta ser especializado num parafuso, ele tem que ser especializado na pontinha, né? Em toda aquela mecânica, na elaboração do parafuso. Quer dizer, nós estamos tendo que nos aperfeiçoar cada vez mais. E aí, nesse processo de aceitação do mercado de trabalho, na aceitação, porque o meu status está em ter um bom carro, porque eu sou bem sucedido, então eu me dei bem, porque eu estou bem empregado, porque eu ganho bem, mas isso me custa, né? Isso tem um preço para mim. Eu preciso colocar o meu filho na melhor escola, né? Meu filho precisa estar na melhor escola para que ele também seja bem sucedido. Então eu não tenho tempo lá na primeira infância do meu filho de sentar com ele, de conversar, de montar um brinquedinho, né? De montar um Lego, de estar à disposição dele, de ler um livro, todos os dias um pedacinho de um livro, de refletir, de conversar. Filho, como é que tá lá na escola? Ah, tem um amiguinho que tá falando que eu sou gordo, que eu sou magro, que eu sou alto, que eu sou baixo, que eu não sei jogar bola, né? Ah, filho, mas como é que é isso para você? Como você lida com isso? Então esse pai, ele não tem tempo para isso. Então o que ele vai fazer com o filho dele? Ele vai dar a tecnologia para o filho dele, ele vai dar o tablet, ele vai dar o melhor celular, ele vai compensar esse filho, porque é uma forma que ele tem de aliviar a culpa que ele tem de ser um pai que não consegue dar atenção, mas porque ele não tem tempo mesmo. Porque se ele não chegar em casa e trabalhar para poder correr atrás, ele vai ser superado no ambiente de trabalho dele e ele não vai corresponder, ele não vai ser aceito no ambiente de trabalho. Então nós estamos falando o quê? De um looping, de um ciclo vicioso extremamente tóxico que está levando nossos jovens a um processo de automutilação. Por quê? Porque ele teve uma primeira infância em que ele foi super protegido e agora ele chegou na adolescência, ele não tem ferramentas. Lembra daquele pai, daquela mãe que na primeira infância supriu aquele filho com tudo, mas deu o tablet para ele, deu o celular para ele ficar vendo a galinha pintadinha, sei lá, o desenho da época, para poder fazer lá o trabalho dele no computador? A mãe, o pai colocou essa criança na frente desse aparelhinho. Essa criança, ela não desenvolveu ferramentas. Então, quando ela chega lá na adolescência, ela não desenvolveu mecanismos de defesa, ela chega na adolescência, ela não sabe se comunicar com o pai e com a mãe. Ela não consegue, porque ela não se comunicava na primeira infância. Ela interagia o tempo todo com uma máquina. Ela já nasceu com um celular, com um computadorzinho, né, com um tablet na mão, fazendo joguinhos. Então, está desencontrado. O pai e a mãe agora, quando chega na adolescência desse filho, ele está perdido, porque ele já deu um up na vida profissional dele, mas ele não sabe como lidar com esse filho adolescente. E muitas vezes ele demora para identificar que o filho que está todo cortado, escondido, às vezes no primeiro momento é escondido, depois o pai e a mãe começam a perceber, porque vai numa piscina, vai no mar, vai em algum lugar, vai passear, ou vê o filho passar para tomar banho e vê que essa criança está, ou, infelizmente, às vezes não vê, né? Quem vai saber é o grupinho, o grupinho social desse adolescente que se automutila. Mas a gente também tem que tirar alguns estereótipos e alguns estigmas de achar que tudo é modinha. Tá muito complicado dizer que tudo é modinha, né? Fulano é gay porque é modinha, fulana é lésbica porque é modinha, não sei quem se mutila porque é modinha. Gente, vamos nos aprofundar um pouquinho, vamos ler, vamos estudar, vamos atrás de fonte segura,
profissionais competentes para orientar, tá? Porque esse pai agora não sabe como lidar com esse filho. E aí nós estamos tendo um problema de hierarquia, porque o pai vai fumar maconha com o filho para fazer parte, achando que isso ele tá conseguindo ser brother, né? Nós somos da mesma tribo, estamos falando a mesma língua, estamos fumando maconha junto, ai que bacana. Só que tem uma coisa, aquele adolescente, ele tem um grito interno de eu preciso de alguém que cuide de mim. Eu não preciso de um colega, eu preciso de um pai e de uma mãe, sabe? O não, às vezes é necessário, desde a primeira infância, às vezes não, é necessário o tempo todo, desde a primeira infância, e aí quando chegar na adolescência, eu preciso dar acolhimento e contenção para o meu adolescente, para o meu filho, né? Então não adianta eu achar que eu sou amiga dele, que legal, nós vamos sair juntos, vamos pra balada. Tem pais que acham isso fascinante, eu até acho isso fascinante, sim. Eu acho isso bacana, sim, desde que você já tenha estabelecido uma relação em que seu filho saiba que você vai dar um norte para eles, porque ele não tem condições de saber o que é bom e o que não é bom para ele ainda, por mais que ele tenha informações na escola. Tá? Por mais que ele leia, por mais que ele seja do Colégio Bandeirantes, que ele seja de colégios bons, que ele venha de colégios de referência, não importa. Ele precisa de um pai e de uma mãe que diga para ele, filho, o que está acontecendo com você? Você está precisando de ajuda? Não, quero ficar sozinho. Mesmo esse quero ficar sozinho, é um pedido de ajuda. Espera um espaço, espera um momento em que ele está aberto, em que ele está, né? Esse seu filho não quer conversar com você, tá? Quer ficar um pouquinho no quarto? Deixa ele lá no espaço dele. Mas depois, no momento, chama para ver um filme, né? Começa a assistir um filme, comédia, qualquer coisa assim, que ele te dê essa abertura. E ali, devagarinho, você vai entrando. E aí, filho, tá tudo bem? Como é que você tá? Tô sentindo você meio cabisbaixo, tô achando você meio para baixo. Quer conversar um pouco comigo? Né? Aí, se ele não quiser, você acha que você está precisando de ajuda? Você acha que a gente precisa procurar um psicólogo? Né? Já existem grupos de apoio, né? Então, para eu não me alongar muito nesse vídeo, eu quero falar mais sobre isso, sobre a necessidade de se identificar que o adolescente está se automutilando e o porquê é uma dor psíquica, né? Em que ele sente uma descarga, quando ele se corta, ele sente um alívio, porque a dor física, ele desvia, né? Ele desloca. A dor física é uma dor que é interna, que é psíquica. E para esse adolescente, para que ele busque ajuda de um profissional, tá? Não tem nada demais procurar ajuda de um psiquiatra, porque às vezes precisa entrar com medicação, porque já virou um vício, né? Distúrbios alimentares, anorexias, são todas formas de automutilação. Eu como exageradamente, a bulimia é uma forma de automutilação. Mas como, Cris? Ele não está se cortando, mas ele está agredindo o próprio corpo. Ele está gordinho e está comendo, está comendo, está comendo. Por quê? Porque é uma forma de agressão. Ou ele não come, que também é uma forma de agressão. Ou ele come, enfia o dedo na garganta e vomita. Bulimia é uma forma de autoagressão. Busque ajuda. Existem grupos, o Hospital das Clínicas, no IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria especializado, né, em transtornos de todo tipo, maravilhoso, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, muito bom. Eu tenho especialização lá em transtornos de ansiedade. Busque ajuda, existem grupos lá de apoio, né? Entre na internet, uma busca rápida, vocês vão encontrar ajuda. E os pais também, né? Precisam de terapia, busquem terapia, vá o pai, a mãe para conversar com um profissional separado desse filho, se perceber que está acontecendo um comportamento suspeito. Mas, por favor, não estigmatize esse adolescente, nem dizendo que ele está querendo chamar atenção e nem que isso é modinha, porque isso é muito grave.
nós estamos com um altíssimo nível de suicídio e nós não podemos pensar em suicídio só no Setembro Amarelo. Temos que pensar que o suicídio entre adolescentes, inclusive crianças, está ficando algo absurdo, tá? E lembre sempre, né, de conexão com o profissional, uma conexão religiosa. Para quem for religioso, busque essa religião, a família e esse adolescente, busque se conectar com algo consagrado, com aquilo que acredite dentro da sua crença, porque é necessário, tá bem? É isso. Eu ainda vou fazer outros vídeos falando sobre automutilação, porque eu acho um assunto extremamente extenso, profundo. A gente precisa falar disso no nível mais social, as repercussões da sociedade, né? O que está acontecendo para que a gente tenha números tão absurdos de jovens se autopunindo, tá bem? Tudo de bom para vocês, até o próximo encontro.